Paz do Senhor, irmãos. Eu tenho 36 anos e é a segunda vez que eu passo pelo deserto. A primeira vez foi em 2012, onde eu fiquei 6 meses no deserto. Eu era recém-convertida e meu marido me traiu. A princípio eu queria me separar, porque eu me achava no direito de separar, porque era traição, e eu queria me livrar daquele problema, daquela dor. Eu queria seguir minha vida e de repente até achar um novo amor, né? Mas de repente eu comecei a sentir vontade de lutar pelo meu casamento. Mas eu não estava entendendo porque eu me indagava, ué, como assim? Tô tão magoada e tô sentindo vontade de lutar, né? Naquela época eu nem sabia que existia o termo restaurar, eu quero restaurar o meu casamento. E um belo dia eu fui à igreja e Deus falou comigo. Deus falou que Ele havia colocado esse desejo no meu coração, o desejo de restaurar. Foi Deus que colocou o desejo de restauração no meu casamento, do meu casamento no meu coração. E ali eu fiquei muito feliz. E a partir daí, Deus usou muitas pessoas para falar comigo, sempre me dando força, falando que eu ia ter vitória, falando que ia salvar meu marido, falando que ia restaurar o meu casamento, restaurar o meu lar. E essas profecias, essas palavras foram me dando força, né? Porque não foi muito fácil. Os 2 primeiros meses do deserto, em 2012, o meu marido estava em casa. E não foi muito fácil praticar o deixar ir. Mas aí, como eu já lia bastante sobre casamento, mesmo antes do deserto, eu lia muito sobre como ser uma melhor esposa, melhor mãe, mulher sábia. E na época não existiam muitos canais de YouTube, eram mais blogs, então eu lia bastante material que nos blogs haviam, né? E foi através desses blogs que eu encontrei o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. E eu devorei o livro, eu li ele muito rápido, porque a autora parecia que descrevia a minha vida, e ali eu comecei a ler e praticar as dicas que ela dava no livro, assim como eu lia bastante a Bíblia, orava bastante, né, fazia jejum. Então os primeiros 2 meses foram difíceis, mas eu consegui praticar algumas coisas, eu tratava ele super bem, eu não procurava ele, não ligava, mas assim, eu tratava bem, eu continuava lavando, passando, cozinhando, né? Eu trabalhava fora, mas quando eu chegava, eu fazia as coisas, eu fazia a comida preferida dele, enfim. E chegou o dia dele se mudar, né? Mas antes dele se mudar, eu percebi que ele estava muito indeciso. Eu percebi que ele queria voltar atrás na decisão dele. Mas eu fiquei quieta, né? Eu fiquei só orando. Falei, ele não vai querer ir embora, né? Foram 2 meses eu mostrando que eu mudei e tal. Mas ele não voltou atrás, ele foi embora porque meu marido é muito orgulhoso, né? Ele é uma pessoa que não volta atrás, não. Mas enfim, esse é um assunto para outra hora, né? E aí ele foi embora e ficou 4 meses morando fora. Nesses 4 meses eu consegui praticar muito bem, quase assim 90% eu consegui praticar o deixar ir, né? Eu acho que isso foi muito bom porque eu descansei em Deus. Nesse período, Deus me deu outras coisas para fazer na área profissional, pessoal, na igreja. Eu prosperei nessas áreas, eu aprendi muitas outras coisas, então eu consegui descansar em Deus e deixar ir. Eu não ligava, não mandava mensagem. Na época eu não tinha WhatsApp, né? Então era só ligação, e-mail e torpedo, né? SMS. E nem quando eu precisava eu ligava. A gente tem uma filha e mesmo ela ficando doente, eu não ligava para ele. Eu me virava, gente. Eu me virava, levava para o hospital, comprava remédio. Só se realmente eu não tinha dinheiro ou não tinha recursos, aí eu falava com ele. Mas de resto, não. E ele percebeu, porque uma vez ele foi buscar ela, a criança, né, minha filha, e ele viu os medicamentos, a receita, ele falou, a menina ficou doente? Aí eu falei, sim. Nossa, mas você não me ligou? Eu falei, não, eu peguei o ônibus, levei ela no hospital, passei a madrugada lá e voltei. E ele ficou olhando assim, sabe? Acho que ele pensou, poxa, ela não quer papo comigo, né? Mas enfim,
né? Na época, a gente tinha Facebook, ele tinha acabado de abrir o Facebook e ele não me adicionou, porque ele abriu o Facebook já no período do deserto e ele não me adicionou. Mas eu também nem ligava, eu consegui mesmo praticar o deixar ir. Eu não ficava fuçando e continuei vivendo a minha vida, postando as minhas coisas e tal. Aí, quando a gente se encontrou no aniversário, nesse período, aniversário das sobrinhas dele. Também não fiquei em cima. Ele tava bem estranho. Tinha épocas que eu olhava pra ele assim, que a gente percebe quando é o demônio que tá agindo, né? Então ele tava estranho nesse aniversário, mas eu também continuei na minha. Fui bem linda, lógico, pro aniversário. Fui bem bonita, né, pro aniversário e tal. Eu vi que ele olhou, mas também nem ligou. Mas eu também fiquei de boa lá na minha. E nesse período também do deserto, o que aconteceu? Além de eu ler bastante, assim, o que faltou para mim? Me preparar para a volta do meu marido. Porque quando ele voltou, Deus prometeu e cumpriu. 6 meses depois do primeiro dia, né, de deserto, meu marido voltou. Só que eu joguei na cara dele, no primeiro mês que ele voltou, eu joguei na cara dele as coisas que ele me fez. Então houve bastante briga, bastante palavra que machucou das duas partes. Mas depois eu pedi perdão para ele, mas eu vi ali que ele não perdoou, né? Tudo bem, mas a gente seguiu durante esses 6 anos, a gente seguiu com brigas, com amor, com muito amor, muito namoro, mas muita briga também. Só que, como Deus havia prometido a restauração dele e a salvação, eu fiquei muito em paz, né? Esse período de 6 anos. Ele ainda não é crente. Só que eu pensei, uma hora ele vai aceitar Jesus. E continuei, sempre trato ele bem, faço as coisas que ele gosta, tentando sempre ser a mulher submissa. Mas enfim, chegou agora janeiro de 2018, eu entrei no deserto novamente, né? Como eu entrei no deserto, no primeiro dia que ele pediu a separação, ele pediu de manhã pelo telefone. Quando eu cheguei à noite, eu falei, vou conversar com ele e vou falar para ele que não vou me separar. Claro que não adiantou nada, né? Eu sentei, conversei, chorei. Mas eu já vim para casa, porque na hora que ele pediu a separação, eu estava no meu serviço. Eu já vim para casa pensando, eu vou me humilhar hoje. Eu vou falar que eu amo, que eu não quero hoje. Se ele não aceitar, amanhã é outro dia. Amanhã eu vou entrar no processo de restauração e eu não vou falar mais nada. E foi bem isso que aconteceu. Eu cheguei à noite para conversar, ele ficou irredutível, né? Perguntei se tinha outra, ele falou que não, mas isso não me convenceu, né? Não me convenceu porque eu conheço meu marido. Mas enfim, me humilhei, chorei naquele dia. Era uma segunda-feira. Ele não aceitou. Aí a partir do outro dia eu já não falei mais nada. Aí eu já comecei a minha campanha do deserto com o meu Deus para restaurar o meu casamento. E o que aconteceu? Eu achei que eu ia passar pelo deserto rapidinho. Por quê? Porque eu já tinha experiência na área, né, gente? Eu já passei pelo deserto em 2012, agora eu vou praticar de novo, vou praticar com mais eficiência, porque eu já conheço todo o caminho, todo o percurso, e daqui a 1 mês, 2 meses, eu já vou ter ganho essa batalha. Deus vai me dar a vitória. Ai, gente, como eu fui ingênua, né? Comecei ali a batalha, na mesma semana, assim, eu já tinha emagrecido horrores, fazendo jejum, oração e chorando bastante. E ele começou a chegar e a sair a hora que quer, sem dar satisfação. Eu não ligava, né? Não ligava, mas assim, a gente mora junto. Tá difícil deixar aplicar o deixar ir, né? E o que aconteceu? Mesmo eu achando que eu tava deixando ir, eu não tava deixando ir. Porque por mais que eu não ligava, eu não fechei o Facebook. E aí que é o X da questão, gente. Fechem o Facebook, gente. Fecha o Instagram, fecha tudo. Porque por mais que a gente não liga, não manda mensagem, a gente não descansa em Deus. Porque eu sou prova viva disso. Eu entrava no Face para ver quem ele adicionou, quem curtiu, o que ele postou, aonde ele tá. Ele mora na minha casa.
Eu achava que eu estava deixando ir, mas eu não estava. Se dava 11 horas da noite, ele não chegava, eu ligava para ele. Você acredita? Vocês acreditam nisso? Eu ligava. Por quê? Porque o meu marido, ele corre muito. Só que assim, eu tava dando desculpa para mim mesma. Ah, eu vou ligar porque ele corre muito, vai que aconteceu alguma coisa. Já são 11 horas da noite. Mentira, gente, eu tava mentindo para mim mesma. Eu não tava deixando ir. Mesmo assim, eu não percebia, né? Eu tava cheio de orgulho, que eu já tinha experiência em restauração de casamento, e fiquei achando que eu tava fazendo tudo certo e na verdade eu não tava fazendo tudo certo. O que que aconteceu? Ele pegou e passou o primeiro mês, passou o segundo mês, terceiro mês, já estava no quinto mês e eu falei, meu Deus, eu não vou sair desse deserto. E eu comecei ali e nesses meses todos fazendo jejum, né, oração, campanhas, já tinha entrado nos grupos, né, já tinha me inscrito no canal Ministério Prova de Fogo, mas em nada, nada, nada. Detalhe, Deus ficou quase 5 meses em silêncio, sem usar nenhum profeta, sem falar nada, não me deu sonho, não me deu visão, nada. Sendo que da outra vez até sonhos Deus me dava. E dessa vez Deus não dava nada, só falava através da Bíblia e só falava através de pregação. Ai, aí eu falei, meu Deus. Aí comecei a clamar ao Senhor e pedir para Ele me mostrar onde eu estava errando. Onde eu estava errando e eu não estava entendendo. E aí Deus falou assim: você não está descansando em mim. Por que, Senhor, eu não estou descansando em você? Aí Deus me mostrou. O Espírito Santo mostra, gente. A palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei, e mostrarei coisas ocultas e grandes que não sabes. E Deus mostrou para mim, me falou, o Espírito Santo me falou que eu estava ligando, que eu estava fuçando no Facebook, que eu estava toda hora vendo o status do WhatsApp. E toda hora eu também postava algumas coisas, não no Facebook, mas eu postava os status do WhatsApp, como se eu estivesse dando indireta. Mas eu pensava, não tô dando indireta, mentindo para mim mesma, mas eu tava assim, as frases que eu tava colocando, eu tava dando indireta. E aí as escamas dos meus olhos caíram, né? E ali eu falei, gente, eu tô fazendo tudo errado, me perdoa, Jesus. Primeira coisa que eu fiz, fechei o Facebook, parei de colocar frases no status do meu WhatsApp e eu alterei a privacidade do meu WhatsApp, ou seja, eu coloquei lá que para ninguém ver a última vez que eu fiquei online. Então, se eu não vejo, se ninguém vê o meu, eu também não vejo de ninguém. E a partir dali, gente, nossa, tá sendo maravilhoso. Eu vou falar uma coisa para vocês. Deixar ir é libertador, porque aí você consegue descansar em Deus mesmo. Tipo, você não vai se preocupar com o que o seu marido está fazendo. Isso não é problema teu, isso é problema de Deus, porque descansar em Deus é colocar toda a sua ansiedade nas mãos dele e descansar e seguir em paz. E isso para mim foi libertador. O que Deus veio me mostrar, né, ao longo desses meses, né? Que eu fui orgulhosa e arrogante, cheia de mim, mesmo achando que não. Eu estava mentindo para mim mesma, que eu estava descansando e não estava descansando em Deus. Eu estava fuçando nas coisas do meu marido. Fora aqui em casa, eu cheirava a camisa, eu olhava a bolsa, olhava a mala dele. Gente, isso também não é deixar ir. Pelo amor de Deus, a gente precisa parar de mentir pra gente mesmo. Vamos descansar no Senhor, não colocar a nossa mão. Se a gente coloca a mão, ele tira dele, ele não trabalha na ansiedade. E esse áudio, esse vídeo é para isso. Eu vim mostrar para vocês um pouco da minha história, para que se alguém estiver fazendo isso, cometendo esses erros, pare agora, senão você vai, ao invés de abreviar o tempo, você vai aumentar o tempo no deserto, você vai ficar mais tempo no deserto do que realmente é necessário. Porque o deserto é para você ser transformada. Neste deserto, Deus vai mostrar para você que você é imperfeita, que você também você também é cheia de erros como o seu marido, né? Ou como a sua esposa. Então, irmãos e irmãs,
Não mintam para vocês mesmos, porque vocês podem até, sabe, mentir para o seu amigo, para o seu pastor, para o pessoal do grupo, que você tá fazendo tudo certinho, mas no fundo do seu coração você sabe que não. Liberta o teu marido, liberta a tua esposa, deixa ir, porque eles não estão a Deus dará. Não, Deus está cuidando deles. É um período também que Deus tá tendo com eles um encontro. Por mais que você pensa, não, ele não tá com Deus porque ele tá no pecado, ou ela tá no pecado, né? A gente escuta muito testemunho que a mulher também larga o marido e começa a ir pra balada com as amigas, beber, ficar com um, ficar com o outro. O homem também, né? Mas quem disse que eles estão nas mãos do maligno? Não, a partir do momento que você está buscando pela restauração do seu casamento, Deus já está trabalhando, Deus já está tirando eles das garras do diabo e também está tendo esse deserto, esse período no deserto, também está tendo com eles. Deus está tratando deles, do coração, da mente, da área sentimental e da área emocional. Eu quero dizer para vocês que dá para praticar sim o deixar ir, mesmo morando juntos, e melhor ainda quando estão separados, porque aí você não vê a pessoa, né? Mas isso não quero dizer que é melhor separar, não. Melhor que fique dentro de casa, porque ali você pode orar na cabeça dele enquanto ele dorme, você pode orar nas coisas da sua esposa enquanto ela dorme, ou enquanto ela vai trabalhar, vai lá. Use a sua fé, use as suas estratégias de fé. Ore no travesseiro, sabe? Conversa com o Espírito Santo, para assim como o Espírito Santo toma a sua mente para te ajudar, toma a mente dele, toma a mente dela também, tá bom, irmãos? Eu quero deixar esse testemunho de louvor, porque quando a gente busca o Senhor, Ele mostra pra gente aonde a gente tá errando e o que a gente precisa melhorar, porque esse deserto só vai trazer melhoras pro seu caráter, tá bom?